Muito bem, gente. Vamos lá, então, a nossa última palestra de hoje. A palestra que teremos, então, agora para encerrar o nosso bloco da tarde vai ser apresentada pela professora Patrícia Zancan. A professora Patrícia, ela possui graduação em farmácia pela UFRJ e fez seu mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Química Biológica da UFRJ. Atualmente, a professora Patrícia, professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ e é coordenadora de um dos grupos de pesquisa do programa de Oncologia. Então, eu gostaria de agradecer bastante a Patrícia pela possibilidade de apresentar o seu trabalho no nosso simpósio e passo, então, a palavra e a convido para iniciar a sua apresentação. Patrícia, mais uma vez, obrigado em nome da comissão pela sua presença aqui conosco hoje. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu estou muito próxima desse programa desde o seu início. Eu concorri à primeira edição da Bolsa de pós-doutorado da Vivi Nabuco. Então, para mim é um prazer muito grande poder compartilhar as coisas que a gente tem desenvolvido no laboratório nesse momento com todos vocês. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o metabolismo em tumores e o que a gente tem feito para avaliar alvos e também novas drogas, fármacos, que possam ter efeito sobre esse metabolismo tumoral. Então, para começar e para falar em metabolismo tumoral, eu não consigo fugir dos hallmarks do câncer. E eu acredito que Hannah e Weinberg, nessa descrição de 2011, que depois foi complementada no ano de 2000, que depois foi complementada em 2011, foram muito pertinentes em descrever essas 10 características presentes nos tumores, que são compartilhadas por diferentes tipos tumorais e que são importantes para garantir a sobrevivência celular, gerar uma proliferação descontrolada, além de permitir invasão e metástase. Hoje, então, nessa apresentação, eu vou focar na desregulação do metabolismo energético. Essa desregulação do metabolismo energético, ela não é somente mais um hallmark do câncer. Ela é uma característica dos tumores que está diretamente relacionada ou vai modular diferentes hallmarks presentes nas células tumorais. Daí a sua importância. Para aprofundar um pouquinho mais, quando a gente visualiza ou quando a gente pensa no estagiamento tumoral, desde um epitélio normal até uma doença metastática, a transição entre um carcinoma in situ e um carcinoma invasivo, ele acontece com a concomitante mudança do estado fisiológico dessas células para um fenótipo glicolítico. E que fenótipo glicolítico é esse? Para explicar um pouquinho melhor essa mudança metabólica das células tumorais, nós precisamos compará-las com tecidos diferenciados. Os tecidos diferenciados, então, eles vão responder à presença de oxigênio. Então, na presença de O2, a glicose será metabolizada através da glicólise, produzindo lactato, e esse majoritariamente será metabolizado nas mitocôndrias através do processo de fosforilação oxidativa. Na ausência de oxigênio, células diferenciadas irão metabolizar esse piruvato oriundo da glicólise, reduzindo essa molécula em lactato. Por outro lado, tecidos proliferativos ou tumores, eles param de responder à presença de oxigênio. E é o que a gente tem aqui. O piruvato oriundo da glicólise, ele será majoritariamente convertido em lactato, num processo chamado de glicólise aeróbica ou efeito Warburg, que não tem absolutamente nada a ver com mitocôndrias danificadas ou perda de função mitocondrial. Muito pelo contrário, o que a gente observa em algumas situações na célula tumoral é até um aumento da biogênese mitocondrial. Mas aí fica a pergunta, por que as células tumorais optariam por um processo metabólico ou uma via metabólica que é menos eficiente em termos de conversão de glicose em ATP do que a fosforilação oxidativa?
Para isso, nós precisamos avaliar como é o metabolismo e para que serve o metabolismo nessas células. Então, células em repouso, elas irão trabalhar para manter a homeostasia celular. E os seus processos serão altamente regulados. Já quando nós temos o metabolismo das células proliferativas, e aí vem a grande desculpa ou a grande resposta de por que as células tumorais mudam seu metabolismo, é para permitir que elas proliferem mais, a gente observa que essas células tumorais, elas aumentam o seu metabolismo de glicose e glutamina para fornecer biomoléculas para a biossíntese de novas células, ou seja, nucleotídeos, aminoácido para síntese de proteínas e lipídios. Além disso, esse metabolismo celular irá permitir a síntese de NADPH, que é extremamente importante para o balanço redox. Com relação ao déficit de ATP, ou da eficiência de produção de ATP pela glicólise, nós precisamos imaginar que a via glicolítica ou a glicose aeróbica, ela é 100 vezes mais rápida na geração de ATP. Então, portanto, nós não teremos nas células tumorais, em nenhum momento, um déficit de ATP que possa comprometer esse processo de proliferação celular. Mas como se dá, então, exatamente o metabolismo dessas células tumorais? Então, a glutamina e a glicose serão os combustíveis para o processo de proliferação celular. A glicose, então, uma vez captada por essas células, será convertida em lactato. E isso vai permitir que os intermediários da via glicolítica sejam desviados para a síntese de nucleotídeos, principalmente através da via das pentoses fosfato, produzindo ribose 5-fosfato e NADPH, importante, como eu disse anteriormente, para o balanço redox celular. Além disso, os intermediários também irão fornecer esqueletos de carbono para a síntese de aminoácidos e de lipídios. E, por fim, o produto final da via glicolítica em si, que é o piruvato, uma vez metabolizado mitocondrialmente, vai produzir citrato, que no citoplasma será substrato para a síntese de ácidos graxos de novo. A glutamina, por sua vez, é o aminoácido livre em maior quantidade no plasma. E o seu metabolismo celular irá fornecer nucleotídeos e aminoácidos para todo o metabolismo celular. A sua desaminação irá gerar alfa-cetoglutarato, que então irá fornecer e repor intermediários do ciclo do ácido cítrico que estão sendo desviados para o processo de anaplerose. Além disso, o metabolismo de glutamina, ele vai gerar NADPH, que além da sua importância no balanço redox, é importantíssimo para a síntese de ácidos graxos. Contudo, as células de mamífero, elas não são autônomas para iniciar todas essas alterações metabólicas que são necessárias para permitir a proliferação celular. Então, as células dependem de estímulos de fatores de crescimento que irão ativar cascatas de sinalização específicas que, por sua vez, desencadearão uma resposta transcricional que conduz à expressão de genes que promoverão, então, as adaptações proliferativas. A ativação inadequada da via da PI3 quinase mTOR-AKT, AKT-mTOR, seja por transformações tumorais epigenéticas ou genéticas, está entre as alterações mais frequentes observadas em vários tipos de tumores, devido ao grande número de oncogenes e de fatores de supressores tumorais que foram identificados nessa rede. Então, essa via, ela pode ser estimulada por fatores de crescimento com ativação de receptores tirosina quinase ou pela ativação pelo oncogene RAS, ativando, então, a PI3 quinase. Essa levará à ativação de AKT, que por si só já tem uma ação direta no metabolismo celular, uma vez que a AKT estimula a translocação de transportadores de glicose para a membrana plasmática, aumentando a captação de glicose. Além disso, a AKT ela é capaz de ativar a enzima hexoquinase e também a fosfofrutoquinase na glicólise, aumentando a taxa
da via glicolítica. E, por fim, a AKT ativa a ACLY, enzima importantíssima para a síntese de ácidos graxos. Porém, o regulador master do metabolismo celular e desse processo proliferativo é mTOR. mTOR pode ser regulado, então, ou ativado por essa cascata desencadeada por fatores de crescimento, também responde à presença de aminoácidos e pode ser regulado por um estresse energético celular através da ativação do supressor tumoral LKB1, que irá ativar a MPK. A MPK, por sua vez, fosforila ativando TSC1-2, que inativa o mTORC1, ou a AKT também tem a capacidade de fosforilar diretamente Raptor, que é uma proteína que faz parte do complexo de mTORC1. Contudo, uma vez a via de PI3 quinase AKT funcionando, TSC1 está inativo e mTOR está ativo. Com isso, mTOR será capaz de promover a ativação dos fatores de crescimento, dos fatores de transcrição RIF, CEMIC e SRBP1. RIF é extremamente importante para controlar todo o metabolismo glicolítico celular. CEMIC, além de agir como um modulador do metabolismo glicolítico, tem uma importância muito grande em regular o metabolismo de glutamina, enquanto RSBP1 é responsável pela regulação de toda a síntese de ácidos graxos. Além desses 3 fatores de transcrição, nós temos o supressor tumoral e fator de transcrição P53, que normalmente está mutado ou deletado nos tumores, mas que funciona normalmente numa alça de feedback positivo com AKT. Uma vez, então, a gente tendo esses fatores de transcrição ativos, levando a uma expressão gênica dessas células tumorais, modificando o seu metabolismo, nós observamos um aumento da proliferação, a possibilidade de sobrevivência dessas células e também uma modulação de angiogênese. Nós veremos mais à frente como a modulação dessa via dessa via de PI3 quinase e de outras é importante para a tumorigênese e para o desenvolvimento de fármacos antitumorais. Para botar um pouco mais de lenha nessa fogueira, eu quero mostrar para vocês alguns resultados que nós temos no nosso grupo sobre a sinalização de serotonina e sobre a maquinaria de transcrição que regula o metabolismo celular em células de câncer de mama. Então, nesse trabalho, que foi publicado no início desse ano, nós mostramos que a serotonina em células MCF7 é capaz de aumentar a proliferação dessas células em cerca de 30%. E isso acontece uma vez que a serotonina leva a um aumento da captação de glicose e também do seu metabolismo através da via glicolítica. Porém, curiosamente, nós observamos que a serotonina induz uma ruptura do efeito Warburg, fazendo com que o piruvato, ou a conversão de piruvato em lactato, seja diminuída na presença desse hormônio, enquanto a gente observa um aumento da atividade mitocondrial nessas células. Isso poderia soar um pouco estranho, porém, trabalhos recentes têm mostrado que um shift metabólico intermitente entre um perfil mais glicolítico e um fenótipo mais oxidativo estão diretamente associados com a transição do fenótipo epitelial para um fenótipo mesenquimal e, portanto, mais agressivo em células de mama. De fato, quando nós avaliamos o nosso modelo em células MCF7, nós percebemos que a serotonina ela foi capaz de aumentar a expressão de fatores fatores relacionados à transição epitélio-mesênquima, como SNEIL, TWIST, reduzindo também a expressão de ecaderina e aumentando a expressão de MMP9, transformando assim uma célula que não apresenta uma característica metastática numa célula com potencial metastático. Adicionalmente, nós mostramos que esses efeitos da serotonina estavam acontecendo por uma coativação da via da PI3 quinase, como visto aqui pelo aumento da fosforilação de AKT. E isso leva a um aumento da expressão
do fator de transcrição RIF. Um detalhe é que nós observamos essas modificações somente em células tumorais. Nós não observamos esse tipo de modulação nas células normais. E isso fica mais claro quando eu mostro para vocês esse resultado sobre o perfil de expressão da isoforma M2 da piruvato quinase, que é um importante marcador de tumorigênese, e nós observamos que a serotonina induz o aumento da expressão dessa enzima somente nas linhagens MCF7 e MDA-MB231, mas não promove os seus efeitos sobre a linhagem controle não tumoral MCF10A. Bom, nesse trabalho, nós também buscamos avaliar através de qual receptor a serotonina estaria exercendo seus efeitos, uma vez que esse hormônio apresenta 7 famílias de receptores. Nós conseguimos identificar que em células tumorais de mama, a serotonina ativa os receptores do tipo 5-HT2C, levando a uma ativação da via de JAK-STAT3, com isso ativando a via de P3 quinase e ERK1 e 2, promovendo assim um fenótipo glicolítico nessas células tumorais. Paralelamente, a ativação desse receptor leva a uma ativação de proteína G, que culmina com a ativação de adenilato ciclase e, por fim, ativação de PKA. E o que nós observamos é um aumento da biogênese mitocondrial. Com isso em mãos e com todos esses resultados tendo sido realizados em cultura de célula, nós tivemos a curiosidade de buscar se haveria alguma relevância dessa sinalização e desses efeitos da serotonina em tumores de mama. Então, nós avaliamos a expressão desse receptor 5-HT2C em tumores de pacientes com câncer de mama e observamos uma correlação positiva entre os níveis de expressão desse receptor com os perfis ou subtipos moleculares mais agressivos, HER2 e triplo negativo. Além disso, nós observamos que a serotonina, que o transportador, que o receptor de serotonina do tipo 5-HT2C está mais presente nessas pacientes que apresentam linfonodos comprometidos ou apresentam a P53 mutada. A avaliação dos linfonodos e da expressão da P53 mutada é extremamente importante para pacientes de câncer, uma vez que essas características estão associadas com a agressividade do câncer, com o prognóstico e também com a taxa de recorrência desses tumores. Por fim, como falamos dos subtipos moleculares, nossos resultados têm mostrado que a serotonina, ela também tem uma relação com a expressão dos receptores de estrogênio, progesterona e HER2. Então, numa célula MCF7 que não apresenta um perfil metastático agressivo, nós observamos que a serotonina leva a uma redução na expressão desses receptores, fazendo com que essas células saiam de um subtipo luminal A para um subtipo HER2 positivo ou triplo negativo. Esse trabalho foi premiado ou foi selecionado como finalista no prêmio Otávio Frias de Oliveira do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo esse ano, na modalidade de pesquisa em oncologia, o que nos deixou extremamente felizes. E nós continuamos esses estudos. Agora nós estamos na fase de gerar os clones dessas células que são incapazes de sintetizar serotonina. Bom, tendo em vista, então, toda essa discussão que eu fiz em cima das vias de sinalização e a importância delas para a modulação do metabolismo celular, torna-se claro que as vias metabólicas que regulam todo o processo de proliferação celular nos tumores são alvos interessantes para o desenvolvimento de fármaco. Contudo, o grande desafio que nós temos até hoje é modular seletivamente o metabolismo tumoral sem atingir as células tumorais proliferativas
que compartilham as mesmas vias metabólicas e de sinalização. Essa é uma das linhas que nós temos desenvolvido no laboratório e nessa apresentação eu quero mostrar para vocês alguns resultados com drogas off-label que nós temos realizado, entre elas o clotrimazol, que é um conhecido antifúngico extremamente utilizado na clínica médica para infecções fúngicas tópicas e ginecológicas, e também vou mostrar resultados com os salicilatos, então com ácido acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina, e o ácido salicílico. Não é de hoje que a gente tem trabalhado com os salicilatos e com o clotrimazol. Então, nós temos diversos artigos publicados onde nós avaliamos o efeito desses fármacos sobre o metabolismo glicolítico e energético tumoral. Num desses trabalhos, nós somos capazes de mostrar que o clotrimazol é um inibidor direto da PI3 quinase. E ao fazê-lo, o clotrimazol é capaz de inibir a glicólise, inibindo as 3 principais enzimas dessa via, hexoquinase, fosfofrutoquinase e piruvato quinase, tanto em situação de normóxia quanto em hipóxia. Além disso, o clotrimazol inibe a via das pentoses fosfato por inibir a sua principal enzima, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Com isso, nós observamos que o clotrimazol leva à morte celular induzida por apoptose. Nos últimos anos, nós temos expandido esses estudos e estamos agora utilizando o clotrimazol no modelo de melanoma. Então, nós induzimos o desenvolvimento de tumores com células B16F10 em camundongos C57 e BLAC6, que foram tratados com clotrimazol uma vez ao dia, com 200 mg por quilo, durante 15 dias. Nossos resultados mostram que o clotrimazol ele é capaz de reduzir o tamanho desses tumores nos animais tratados e modula também o metabolismo das células tumorais. Por que isso é importante? A conversa entre as células tumorais e outras células presentes no microambiente tumoral tem se tornado alvo de muitos estudos, especialmente esse crosstalk entre as células tumorais e os macrófagos. Então, tem se mostrado que produtos do metabolismo tumoral, como o lactato, são capazes, em macrófagos, de levar a uma polarização desses macrófagos para um perfil M2-like, ou de macrófagos associados a tumores. Uma vez que nossos dados mostraram que em animais o clotrimazol era capaz de reduzir o metabolismo tumoral, reduzindo os níveis de lactato intratumoral, e o fazia através de uma inibição da via de PI3 quinase nessas células, nós criamos uma hipótese aonde o clotrimazol poderia estar inibindo a via de PI3 quinase nas células tumorais, reduzindo assim a glicólise e, consequentemente, a produção de lactato. Com isso, nós bloquearíamos a polarização dos macrófagos para o perfil pró-tumoral M2. Bom, nossos dados mostraram que nos animais tratados com clotrimazol, o que ocorre é uma enorme redução na infiltração de macrófagos. E esses macrófagos remanescentes no tumor, eles estão polarizados ou apresentam a expressão de marcadores do tipo M1-like, ou seja, citotóxicos. Por outro lado, esses macrófagos remanescentes apresentam uma redução na expressão de marcadores do tipo M2, que favoreceriam o crescimento ou a manutenção dos tumores. Nós avaliamos também os efeitos do clotrimazol diretamente sobre macrófagos em cultura e o fizemos polarizando esses macrófagos para os perfis M1 e M2 e tratando esses macrófagos com clotrimazol. Observamos, então, que a droga é capaz de agir ou de ser mais citotóxica sobre os macrófagos que foram polarizados para o subtipo M2. Por fim, nossos dados apontam, então,
que o clotrimazol ele é capaz de agir nos tumores, diminuindo a viabilidade das células tumorais, além de diminuir a infiltração de macrófagos, e nossos dados mostram que o clotrimazol ele é capaz de levar a uma repolarização desses macrófagos para um perfil citotóxico, favorecendo, então, uma regressão dos tumores. Nós estamos em fase final de experimentação desse trabalho e esperamos submetê-lo em breve para publicação. Agora eu quero aproveitar para contar para vocês um pouco sobre os nossos estudos com o ácido acetilsalicílico e com o ácido salicílico e dividir essa alegria com vocês, porque esse artigo acabou de ser aceito, a gente recebeu o proof ontem, então a gente está muito, muito feliz. E eu vou contar, então, os efeitos dos salicilatos como drogas, como possíveis antitumorais. Bom, nós utilizamos, então, o ácido acetilsalicílico e o ácido salicílico também no modelo de melanoma. E em células in vitro, nós observamos que ambos os compostos são capazes de reduzir a viabilidade dessas células e também são capazes de agir levando a uma diminuição da viabilidade de outros tipos tumorais, mas não tem efeito citotóxico sobre células controle. Além disso, ou seja, além de agir sobre células tumorais, nós observamos e avaliamos que os salicilatos eles são capazes de diminuir a viabilidade de câncer stem cells e impedir a formação de esferas no modelo 3D. Nós testamos esses compostos também no modelo in vivo e tratamos os camundongos com ácido salicílico ou ácido acetilsalicílico com 100 mg por quilo diariamente durante 10 dias. Nossos resultados mostraram que os salicilatos diminuem o tamanho dos tumores, uma vez que eles impedem o crescimento desses tumores. E como isso é feito? Diferente do que nós observamos para o clotrimazol, que levava a uma inibição da via de P3-quinase, os salicilatos fazem o oposto. Eles ativam a via de P3-quinase, ativando AKT, mTOR, o que fica claro pelo aumento da atividade, né, mostrado aqui pela fosforilação do substrato de mTOR, a proteína P70S6K, o que levaria a um aumento da síntese proteica. Além disso, nossos dados mostram que a ativação de AKT promove uma fosforilação e consequente ativação da óxido nítrico sintase endotelial com um consequente aumento da produção de óxido nítrico. Por fim, para complicar ainda mais esse sistema, nós observamos que os salicilatos são capazes de ativar a via da MPK. E isso contribui para um aumento da autofagia nesse modelo. Uma vez, então, que nós temos uma ativação da óxido nítrico sintase com aumento dos níveis de óxido nítrico nessas células, nós nos perguntamos se esse aumento de espécies reativas de nitrogênio poderiam estar promovendo um estresse de retículo nessas células. Para comentar um pouquinho sobre essa via de estresse de retículo, que eu acredito que vocês tenham alguma familiaridade, mas eu vou dar uma pincelada sobre isso, ela é uma via que pode ser ativada por situações corriqueiras no microambiente tumoral, como situações de hipóxia, privação de nutrientes, acidose ou mesmo ativação de oncogênese. Então, essa via, quando ativada, ela é disparada por 3 proteínas, que são a IRI1-alfa, PERK e a TF6, que são moduladas pela proteína BIP. Uma vez ativadas, essas proteínas irão desencadear uma cadeia de sinalização intratumoral nos retículos endoplasmáticos, levando a uma sinalização para a transcrição gênica. E isso já foi mostrado que a ativação da UPR, ou da via de estresse de retículo, é capaz de modular diferentes hallmarks do câncer. Com isso, o que nós observamos é que essa via é capaz de modular a sobrevivência,
as adaptações, a angiogênese, as transformações celulares, além da resistência das células tumorais à morte. Contudo, nós sabemos também que essa via funciona em equilíbrio. Então, ela tanto pode promover a sobrevivência das células tumorais, quanto a morte das células tumorais. De que maneira? Se há um estresse muito grande celular ou um estresse crônico, essa via leva à síntese ou à expressão da proteína CHOP, que por sua vez irá ativar a via das caspases e assim levar à morte celular por apoptose. Os nossos dados mostram que os salicilatos eles são capazes de ativar PERK e ATF6 e levar um aumento da expressão de BIP sem ativar, por outro lado, a proteína IRIL-alfa. Nossos dados mostram também que os salicilatos aumentam a expressão de CHOP e, portanto, nós observamos um aumento da apoptose nessas células. Com isso, nós podemos desenhar um modelo aonde os salicilatos eles são capazes de ativar a via da PI3-quinase AKT, mTOR, levando a um aumento da síntese proteica, por ativar a AKT, levando a uma ativação da óxido nítrico sintase, aumentando os níveis de óxido nítrico e, portanto, o estresse de retículo. Além disso, os salicilatos ativam a MPK, induzindo a autofagia e, por fim, todo esse aumento de estresse celular levam a uma morte celular por apoptose. Então, para recapitular o que nós vimos nessa apresentação, nós podemos dizer que o metabolismo tumoral ele é uma importante assinatura dos tumores, contribuindo para diferentes hallmarks do câncer e também para a biologia dos tumores. Assim, fica claro que interferir diretamente com esse metabolismo é uma estratégia de controle da tumorigênese. Nessa apresentação, então, eu mostrei para vocês que a serotonina em células de câncer de mama é capaz de ativar as vias de JAK1, STAT3, ERK1 e 2, induzindo a glicólise, estimula a adenilato-ciclase e a pKa, promovendo a biogênese mitocondrial, e com isso a gente observa uma ruptura do efeito Warburg, induzindo uma transição epitélio-mesênquima. A serotonina também fornece vantagens proliferativas para as células tumorais, além de promover um shift para um perfil ou um fenótipo triplo negativo ou basal nessas células. Por outro lado, o clotrimazol é um inibidor de PI3-quinase, que por isso inibe a glicólise e induz a morte celular, diminuindo a proliferação dos tumores, reduzindo a infiltração de macrófagos e também induzindo a polarização desses macrófagos para um perfil M1, ou seja, citotóxico. E, por fim, os salicilatos se mostraram capazes de ativar as vias de PI3-quinase e de AMPK e, com isso, induzir estresse de retículo dependente de óxido nítrico, reduzindo a viabilidade de células tumorais e de câncer stem cells, prevenindo o crescimento tumoral. Eu gostaria de agradecer enormemente ao meu grupo, que eu tenho certeza que é recíproco o carinho e o respeito que eu tenho por eles, afinal de contas, eles não me abandonaram nem agora durante a pandemia, estão lá todos firmes e fortes trabalhando. A vocês, meu muito obrigada. Quero agradecer também aos meus colaboradores e especialmente ao Mauro Solapena, que é meu colaborador no laboratório e na vida. Agradecer aos membros do nosso grupo de pesquisa do programa de oncobiologia, então o professor Mauro, a professora Carla Olandino, da Faculdade de Farmácia, os professores Jamila Perini e Daniel Machado, lá da UESO, e também o Dr. Maurício Magalhães Costa, nosso oncologista. E também quero agradecer os nossos outros colaboradores aqui do Rio, os nossos colaboradores internacionais. Por fim, eu quero agradecer, então, às agências de fomento
pela ajuda que tem nos dado, mas especialmente ao programa de oncobiologia, que nos agraciou com o edital de pesquisa de 2019, que tem sido fundamental para manter o laboratório nesse momento em que não estamos recebendo absolutamente nada da FAPERJ, e também agradecer a Tuas Young Affiliates Network, que permitiu que o professor Wassim Abouquer passasse 15 dias aqui no ano passado e nos ensinasse, nos passasse todas as técnicas para trabalhar com as Cancer Stem Cells e esse modelo 3D. Bom, por fim, eu deixo aqui, então, o meu muito obrigada a vocês, o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e um convite para colaborações. É isso. Muito bem, Patrícia, super obrigado pela excelente palestra. Temos várias perguntas aqui no chat, vamos ver o que a gente consegue contemplar sem avançar muito no horário da sessão, dos e-postres, mas eu vou pegar na ordem aqui que as pessoas foram colocando, tá? A primeira foi do Luiz Gustavo de Boa, ele falando aqui excelente, gostaria de saber se vocês chegaram a investigar se a serotonina que vocês usam para tratar as células de câncer de mama pode ser transportada para dentro das células tumorais por transportadores do tipo SLC6A4 ou por outro da mesma família. Não, nós não chegamos a fazer isso. O que a gente se preocupou num primeiro momento foi em avaliar a questão da serotonina endógena produzida pelas células, porque a gente sabe da importância que a serotonina tem para o desenvolvimento e principalmente para a regressão das mamas após o período de amamentação. Então, ela tem uma sinalização endógena muito importante. E aí a gente se preocupou nesse primeiro momento com isso, e aí, por isso que a gente está dando continuidade no trabalho, desenvolvendo hoje as linhagens que serão capazes de fazer uma síntese endógena desse hormônio, para a gente poder avaliar, de fato, se a serotonina exógena é que está promovendo todos os efeitos que a gente observa. Perfeito. Tem pergunta do Martim Banamino, falando aqui, ó, belos dados, Patrícia, muito interessante essa possibilidade de reposicionamento. Quanto à inibição de P3 quinase, vocês viram se, além do efeito em macrófagos, há efeito em MDS6? E eu estendo para outras células possivelmente presentes no microambiente tumoral, não só em MDS6. Então, na verdade, a gente não foi além disso ainda. O que a gente começou foi uma conversa com o Luiz Alfredo, né, que também faz parte aí do programa, e aí isso depois dos seminários dele no próprio programa de oncobiologia, e aí a gente já começou essa conversa, mas a pandemia veio para bagunçar tudo, da gente tentar ver os neutrófilos, etc e tal, mas outros tipos celulares a gente ainda não fez. Martim, estou querendo me aproximar de você, porque tem muitas coisas aí que acho que a gente pode tentar fazer juntos. Então, acho que a gente pode tentar conversar sobre isso quando possível. Tem uma pergunta da Sheila Coelho. Parabéns pelo trabalho. Você sabe se o clotrimazol consegue inibir P3 quinase em células tumorais que têm ativação constitutiva dessa via? Células que têm mutações P3CA, por exemplo. Então, olha só. Quando a gente começou a ver os dados do clotrimazol, e aí no primeiro trabalho que a gente fez, onde a gente fez o screening nas 3 linhagens que a gente tinha de mama, que era a 10A, a MCF7 e a MDA, a gente só via o efeito dele nas células tumorais e não via na MDA. E aí a gente começou a tentar entender, assim, tipo, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, tipo, por que nas células tumorais e não na célula normal? E aí veio a ideia de que ele poderia estar agindo justamente sobre essa superativação ou sobre uma mutação da P3 quinase constitutiva, que levaria essas células a serem ou mais dependentes da P3 quinase ou até mais responsivas. O que a gente mostrou nesse trabalho, que eu mostrei alguns dados, é que o clotrimazol ele é capaz de se ligar diretamente na P3 quinase. Então, ele é um inibidor direto da enzima. Então, assim, a gente acabou conseguindo fazer os plasmídeos com a capacidade com a possibilidade da gente até transfectar essas células, fazer com que elas pudessem expressar essa P3 quinase mutada, etc e tal,
mas como a gente não tem muito conhecimento dessa área, não é ainda, né, a nossa praia, a gente não conseguiu adiantar ou ir muito além com isso e acabamos não fazendo. Então, assim, o que você falou, Sheila, é completamente assim, factível. De fato, tem alguma coisa aí que a gente tem que explorar ainda. Tem muita coisa que pode ser feita, mas a gente ainda está assim, meio tateando para tentar entender sem umas ferramentas um pouco mais sofisticadas para poder ir além. Ó, aberta a colaborações, eu estou assim, quase que pescando. Muito bem, a Mariane Brandão, ela pergunta como foi feita a administração dos salicilatos nos modelos em vivo. No modelo em vivo, a gente fez por gavagem, eles foram diluídos em PBS e a gente deu essa administração foi toda feita por gavagem. Eu não mostrei nenhum dado de animal sobre toxicidade, etc e tal. Isso acho que vocês vão ter acesso depois, se tiverem curiosidade, nos artigos publicados. Mas a gente não teve nenhum tipo de reação nesses animais. Então, não houve perda de peso, a gente doseou as enzimas que marcam dano hepático, a gente não observou absolutamente nada. Então, assim, não há perda de apetite, perda de pelo, assim. Os tratamentos, eles não são muito longos, de fato, mas, assim, a gente já sabe que os salicilatos são bem tolerados, né, de modo geral, especialmente a aspirina. Mas, no caso do cotrimazol, que eu não comentei, a gente também fez os mesmos controles, junto com a Jamila e com o Daniel, a gente já publicou alguns artigos no modelo de endometriose que eles fazem, tratando ratos Wistar com clotrimazol, e também a gente não observou danos a esses animais, né, a condição desses animais. Então... Legal. Uma pergunta da Flávia Carneiro, parabéns pelo trabalho. Há aumento dos níveis de serotonina no câncer de mama ou seus efeitos são resultado apenas da alteração dos seus receptores? Eu não sei. Eu não sei. O que a gente tentou fazer, a gente imagina que sim. O que a gente tentou fazer agora na tese da Larissa foi administrar nesses camundongos fluoxetina, que é um inibidor da recaptação de serotonina. E aí a gente imaginou que isso pudesse aumentar os níveis de serotonina plasmáticos e, consequentemente, aumentar os níveis de serotonina no microambiente tumoral. Para nossa surpresa, quando a gente foi dosear os níveis de serotonina tanto no plasma quanto nesses tumores, eles estavam menores do que os animais controle. Então, de fato, a gente não sabe se houve um aumento da captação, se houve um aumento da degradação dessa serotonina. Então, assim, não tem uma resposta perfeita para te dar. Assim, tenho muitas dúvidas, mas não tenho ainda uma resposta clara. Tem a pergunta da Natália Neri, ela fala assim, ao induzir o estresse de retículo, não haveria nenhuma consequência em vivo? Pois tem um estudo que mostra que essa via pode ser responsável pelo transtorno bipolar. Ótima palestra, obrigado por compartilhar seu conhecimento. De novo, assim, o que a gente viu nos nossos animais foi que eles estavam muito felizes. Mentira, mas eles estavam bem, assim, a gente não teve problema com os nossos animais. Os dados de estresse de retículo que a gente tem, eles foram tanto realizados in vitro quanto nos tecidos tumorais. Então, a gente avaliou a expressão dessas proteínas também nos tecidos tumorais. Eu não acredito, de fato, que a gente, nesse modelo, com essa droga especialmente, a gente pudesse ter algum problema. Porque a gente tem que imaginar que a aspirina, ela é um dos medicamentos mais utilizados no mundo, né? Então, assim, ela é utilizada para qualquer coisa. E há muitos anos. E aí eu acho que, assim, nesse caso especificamente, eu não sei se a via em si poderia gerar problema, mas no caso da aspirina, a gente não pode observar, ou não pôde observar nenhum dano, e eu não acredito que ela seja capaz de induzi-lo em humanos.
Bom, tem a pergunta do Leonardo Ribeiro, excelente apresentação, parabéns. Gostaria de saber a sua opinião sobre o papel de como o uso de drogas moduladoras de metabolismo de células tumorais pode influenciar no perfil de ativação de células imunes no microambiente tumoral. Então, isso é uma outra coisa que a gente está muito curioso, porque tem alguns estudos, inclusive, que têm mostrado que essa via de PI3 quinase é extremamente importante para a polarização de tumores. E, além disso, quando os macrófagos se polarizam para um subtipo ou outro, eles mudam o seu perfil metabólico. Então, eles se tornam ou mais glicolíticos ou mais oxidativos. Eu não lembro agora de cabeça quem faz o quê, se M1 é mais glicolítico ou se M1 é mais oxidativo, mas eles têm essa diferença. Então, eu acho que tem uma questão aí que a gente poderia sim tentar explorar, né? Eu acho que é possível que isso seja relevante. Agora, de que maneira isso poderia ser feito? Se seria um efeito colateral ou se seria um efeito adjuvante, isso eu ainda não tenho muita clareza. Então, assim, nossa preocupação hoje, quando a gente tenta fazer esses modelos em vivo, ainda é tentar entender como que a gente está atingindo a cada um dos componentes que a gente está conseguindo olhar hoje, sabe? Claro que, assim, ontem, vendo a apresentação do Luiz Geraldo, e aí ele falou, a gente pegou os tumores, fez um cell sorting, aí foi avaliar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso fazer, sabe? Mas, então, assim, estamos caminhando. Se a gente conseguir um pouco mais de dinheiro, se a gente conseguir que o financiamento volte, aí a gente conseguir respirar para poder pensar um pouco mais ambiciosamente, eu acho que a gente vai conseguir fazer mais coisas. E aí, de novo, sabe? Estou aberta aqui para quem sabe fazer essas técnicas e tem tempo para nos ajudar, porque a gente está tentando fechar as coisas de uma maneira bonitinha, estamos preocupados em olhar para tudo com cuidado, mas ainda a gente encontra nossas dificuldades. Não só dinheiro para pesquisa, como para os equipamentos, né? Fazer sorte naquele nível de sair separando todas as células, tem que ter um bom software funcionando e sendo pilotado, enfim. Tem pergunta do Juan Pérez. Tratamento com clotrimazol e alguns tipos tumorais também tem sido associado com desagregação da exoquinase 2 no ANT mitocondrial. Não me veio a cabeça agora o que é o ANT. Vocês têm olhado alguma coisa ao nível bioenergético? De tratamento de clotrimazol e exoquinase? Tá aqui exoquinase 2. Olha só, vamos lá. O que a gente tem sobre essa relação, exatamente, ela fala muito assim. Eu preciso puxar muitos trabalhos mais antigos, né? Que era quando a gente olhava de fato o enzima a enzima e a gente fazia as avaliações de cinética enzimática e aí condições, etc. e tal. E aí a gente tem alguns dados sobre isso. E sim, essa é uma das nossas questões a respeito do clotrimazol, que uma vez que ele é capaz de se ligar, pelo menos na piruvato quinase, no sítio de ligação de ATP, ele poderia potencialmente ser um inibidor de quinases, né? Por ocupar esse sítio. A gente ainda não tem esse dado. É uma coisa que eu estava conversando com o Mauro, falando que a gente precisa trabalhar com alguma pessoa que trabalhe com modelagem molecular, que entenda disso, para que essa, né, que tivesse a fim de colaborar com a gente, para que a gente pudesse pelo menos tentar fazer alguma coisa em sílico para tentar investigar isso. O que a gente tem de fato é que a gente observa sim uma inibição da atividade de exoquinase. Nós nunca separamos, assim, nunca conseguimos fazer um diferencial entre a atividade de exoquinase 1 e 2, mas a gente tem o dado só que ele é um inibidor dessa enzima. Então, assim, mais coisas eu não posso discutir. Bom, Patrícia, uma pergunta que talvez
seja potencialmente a última, é da Natasha Giovanetti. Ela falou assim: parabéns pelo trabalho. Você sabe se clotrimazol consegue ter efeito sobre os glúteos nas células tumorais? Não sei. Eu não sei se diretamente. Porém, uma vez que ele vai inibir PI3 quinase e aí inibe a AKT, a gente tem certeza que isso vai modular de alguma maneira a translocação desses transportadores de glicose. Então, assim, indiretamente eu posso dizer que sim. Agora, diretamente, acho que uma vez que a modulação, né, em termos de expressão, não vou discutir. Agora, pensando só no funcional, que é esses transportadores sendo translocados para a membrana ou não, através da inibição de PI3 quinase e, consequentemente, de AKT, eu tenho certeza que ele vai modificar a capacidade de captação de glicose por essas células pela dificuldade ou pela diminuição da presença desses transportadores na membrana. Mas, assim, não mostrei ainda em nenhum trabalho. Estou aqui só trabalhando mentalmente. Muito bem. Eu acho que, então, essa era a última pergunta. Eu queria, então, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela excelente palestra. E vamos encerrar, então, as atividades de hoje. Gente, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que tiveram, todos que postaram as perguntas aqui para a professora Patrícia e que estiveram conosco em uma parte ou ao longo de todo o dia. Convido a todos agora para entrarem na sessão de pôsteres em algum momento. A interação com os apresentadores é direta lá, então todos os apresentadores de hoje, em tese, se encontram lá para poder fazer a interação com as pessoas e é isso. Amanhã seguimos para o último dia. Hoje terminamos com a sessão de pôsteres, a segundo e último dia, né, de apresentação na plataforma, e vamos em frente. Muito bem. Obrigado a todos. Até amanhã.